Afinal de contas, o que consiste o novo homem? O livro de João traz alguma coisa acerca dele, e eu não sei se você já deu uma olhada aí, mas hoje nós vamos dar uma olhada nisso. O que é o novo homem? E como ele se justifica perante Deus? Ele passa por um processo também chamado de santificação, mas que processo seria esse? E o que seria imprescindível para que essa santificação fosse possível ao velho homem? Porque se existiu um novo homem, existiu um velho homem. E o que seria indispensável para isso acontecer? Sobre a conversão, o que é exatamente a conversão? Se essas perguntas lhe causaram alguma curiosidade ou você ficou aí intrigado, fica conosco que a gente vai conversar sobre esses assuntos. Bom, então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar aí da última lição do trimestre deste ano de 2020, né? Passou rápido isso, né? Mas enfim, e hoje o tema é o seguinte, o tema hoje é sobre o novo homem em Jesus Cristo. Sem demais delongas, vamos aí abrir nosso material, né? Se você tem aí a sua Bíblia na sua mão, ou se você tem a lição da escola dominical, mas você já sabe, por questão de liturgia, né? O texto vai aparecer aí na tela. Vamos ler o texto áureo da lição que se encontra no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E qual seria a verdade prática aqui objetivada na lição? A verdade prática é mostrar que na salvação o homem pode sim atingir uma perfeição ética, moral e espiritual. Já partindo aí para o objetivo da lição, o objetivo é mostrar esse caráter transformador do Evangelho, né? O poder que tem a mensagem do Evangelho para transformar o homem de antiga e velha criatura morta para uma nova criatura de vida. Agora eu lhe convido a fazer comigo a leitura de classe, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 16, que diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crede, como creeis se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu, estrategicamente aqui para finalizar a lição,
Eu mudei um pouquinho aqui a ordem, né? Fiz a leitura oficial depois do objetivo, já porque o motivo é o seguinte: nós vamos falar aqui do enfoque no texto, lido aqui no capítulo 3 de João, que fala desse mestre de Israel, o Nicodemos, que na calada da noite aí, né, por suas precauções, para que o povo não começasse a fuxicar, né, porque o mestre estaria consultando para eles o falso Messias. Então veja que Jesus aborda muito a questão do nascimento. Mas esse nascimento, como era esse nascimento, né, descrito? O primeiro ponto desse nascimento é que ele é um nascimento espiritual. Né? Nicodemos até que fez uma pergunta até que um pouco chula, né? Até um pouco que grosseira, porque veja, ele colocou a dificuldade natural, ele entendeu que era o nascer natural, o nascer de parto. Enquanto Jesus disse a ele, não se trata desse nascimento. Né? E isso é o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, que é a característica da espiritualidade desse nascimento. Ele é espiritual, conforme o livro de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz que nós, né, todo aquele que nele crê, nós teremos aqui o direito, né, de ser filhos de Deus por adoção, porque filho de Deus é o unigênito do Pai, somente o Senhor Jesus que o é. Nós somos filhos por adoção. Então, nós não nascemos da carne, filhos de Deus. Nós nascemos da carne de filhos de Adão, filhos do primeiro homem. Então, desse caráter espiritual, nós vejamos também que o caráter evangelístico, a transformação da palavra de Deus, ela nos dá a possibilidade de apagar a nossa velha natureza, a nossa velha história com Deus e iniciar um episódio novo, propondo um novo começo com Deus. É um novo Gênesis, conforme podemos entender aí do livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Né? Porque é o próprio Espírito de Deus que faz com que nós nos convençamos da nossa situação, né? Que leva o homem à consciência da sua situação. Lembra que outrora Adão e sua esposa estavam nus e não se envergonhavam. Depois que cometeram lá a sua apostasia, eles passaram a ter a consciência da sua situação. Então eles passaram a ver que estavam nus. Então, isso também foi transmitido para a humanidade de forma geral, né? É tratado aqui com o último Adão, o Jesus Cristo, que é assim considerado o último Adão. E por que a gente considera Jesus o último Adão? Porque ele é o elo que nos liga a Deus. Ele nos restaura a Deus. Então, o segundo ponto que nós devemos tratar aqui observando o texto é que ele vai falar da origem. Primeiro, Jesus vai dizer o que não é. Olhe, esse nascimento aqui, ele nem é de sangue nem de carne, então ele não tem descendência. Não é? Ele não é um nascimento natural. Então ele é de quê? Ele diz que é de algumas coisas aqui, a saber, 3 coisas. É primeiramente da parte de Deus, né? Conforme aqui João, capítulo 1, versículo 12. E é o que nos faz de novas criaturas. Então quando nós somos nascidos de novo em Deus, nós somos novas criaturas, atingindo aí o ápice da bem-aventurança. Então é muito mais do que feliz, muito mais do que bem-aventurado a pessoa que se conscientiza da sua situação, que dá crédito e valor à obra redentora e salvífica do Senhor Jesus. Segundo nós podemos compreender aí, escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque o que mais chama a atenção nesse versículo é que todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Então todos os erros, todas as falhas, todo o mau procedimento, todo o elo de inimizade com Deus, porque nós estamos nessa condição depois da queda do homem, nós somos inimigos primeiro de Deus, até que o Espírito do Senhor venha e faça esse intermédio com o nosso espírito. Você lembra que na nossa natureza nós temos um corpo, nós temos alma, nós temos espírito. E o espírito que existe em nós é o nosso elo de ligação com Deus. E através do Espírito Santo de Deus é que faz com que vençamos a carne, vençamos a velha natureza e consigamos restabelecer o nosso vínculo com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Então,
Seguindo aqui, eu disse 3 elementos, eu disse de Deus. Mas eu também tenho aqui uma origem, nascido da água. Por que ele fala da água? Bom, você lembra aí que João Batista, não é? No início do Evangelho, o João Batista, ele era precursor, era a voz que clamava no deserto, levando aos homens a consciência do seu pecado para que eles pudessem se arrepender. E a prova do arrependimento, o testemunho público que eles davam que estavam arrependidos, eram a imersão no Rio Jordão, aqui em tela. Então eles iam lá ao Rio Jordão, onde João batizava, por imersão, né? O corpo era submergido nas águas, e quando, simbolizando aí algumas coisas que daqui a pouco eu vou lhe falar. Mas o grande efeito disso é que, se a fé que nós tivermos neste processo, ela não for autêntica, esse processo de nada vale, conforme nós podemos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde nós podemos interpretar aqui que quem crê primeiro, quem acreditou, quem deu crédito à mensagem e for batizado, aqui a questão do versículo é batizado em águas, é o batismo do arrependimento de João, será salvo. Então, o que é que simboliza? Não é esse ato de nós fazermos imersão nas águas? Simboliza 3 coisas a saber. Simboliza a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e também o nascimento da nova criatura, o renascimento espiritual, não é? Nós saímos do lamaçal do pecado, nada melhor do que ser lavado, né, do lamaçal do pecado. E aqui um parêntese para a gente não perder esse costume bom aqui, né, já finalizando essa lição, eu não posso deixar a liturgia, né? Abrindo parêntese aqui, você lembra que tem uma expressão que circulava muito na época em que eu ainda não era convertido ao Senhor, de que as igrejas, de uma forma geral, faziam uma lavagem cerebral, né? Que parecia que quando a pessoa aceitava Cristo e procurava uma denominação de igreja, no caso aqui em tela, até a minha própria denominação, e diziam que parecia que nós éramos trancafiados e as pessoas faziam uma espécie de hipnose e lavagem cerebral na gente. Eu costumava dizer que realmente é uma lavagem, porque mediante a tudo que o mundo oferece de podre, nossa mente está bastante cauterizada já pelo pecado e merece aí uma grande lavagem com o sangue do Cordeiro, com toda certeza. Fechando o parêntese aqui, é isso que ele simboliza. E eu disse que eram 3 elementos, então você viu que é de Deus, da água e do Espírito. Aí é que vem o grande mistério de Deus, né? A salvação, ela está aí para a todos. E a simplicidade da mensagem de Deus, ela para mim é gloriosa e maravilhosa. É absurdo a simplicidade do plano do Senhor. E deve ser por isso que muitos não aceitam que o plano de salvação seja tão simples, né? Eles acostumados a complicar muita coisa, né? A fazer a rodeios, como diria aí o povo que antecedeu a minha geração, né? Então, veja que interessante, o homem peca para com Deus e ele oferece o perdão. Ele que oferece. Nós, em momento nenhum, o ser humano foi buscar esse perdão. Ele foi oferecido. Então veja que, primeiro o ofendido é que estende a mão para perdoar. Então já é uma característica aí que mexe com um pouco com a nossa cabeça, né? Porque geralmente até para a gente pedir perdão quando a gente ofende é difícil. E oferecer o perdão a quem não lhe pediu, parece que é um desafio ainda multiplicado algumas vezes aí a mais. Mas enfim, veja que acontece uma coisa bastante interessante. Porque com algumas pessoas, a chamada de Deus, o agir do Espírito Santo, parece que o Espírito Santo não age. Você acha que essa teoria poderia ter algum cabimento? Será que o Espírito Santo só age com algumas pessoas e com outras não? Eu li algum versículo que dizia que as conhecem a voz do pastor, né? Então, se Deus chama todos nós à consciência do nosso estado para com Ele e quer essa reconciliação, essa aproximação, é o nosso Deus pessoal, então por que é que muita gente simplesmente não ouve e atende? É porque, para mim, fica claro devido a experiências que, de certa forma, machucaram, que feriram a pessoa de uma forma que ou ela ficou muito irada, culpando Deus por tudo, culpando que Deus, achando que Deus foi culpado, ou que Deus foi indiferente, ou que Deus simplesmente não existe
diante das coisas que ele já viveu. Então ele vive amargurado, ele vive triste, achando que essa voz simplesmente é coisa da cabeça dele. Não é aquela voz, aquele chamado, aquela sensação de que existe um contato que nós não conseguimos explicar. E aí o processo de endurecer o coração, né, de fechar, porque, vamos relembrar novamente, são 3 a nossa natureza. E você lembra que todas elas ficam nos influenciando. Veja que o que está em jogo é a nossa alma, é a tua alma. É o teu estado, é a sua pessoa. Então é a sua alma aqui que está em jogo. Então a carne, ela vai puxar você para tudo que é mundano e tudo que distancia você do Senhor. Né? Diz que quem ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele. Então veja aqui, a carne vai fazer essa inclinação. E o Espírito que existe em você é o seu elo para se comunicar com Deus, que é Espírito. Então quando há essa comunicação, há uma convivência, há uma conversa, aí sim, quando você permite, porque Deus é educado, eu já ouvi um pregador falando, e acho bastante salutar a gente colocar isso agora, que Deus não é um salteador nem um ladrão que entra por brecha de janela. Diz que eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Ele só entra se for convidado. Não é? E se você que está me ouvindo aí é curioso sobre acerca do Evangelho, é curioso e tem uma certa dificuldade aí de dar o primeiro passo, escuta um pouquinho mais, seja um pouco mais sensível, porque eu tenho certeza que se você analisar direitinho, não foi Deus que errou com você, não foi Deus que machucou você. Observa direitinho. Então fechamos aqui. O que é que eu tenho a dizer sobre o Espírito Santo? É que é Ele que opera. Né? Porque se não é da carne nem do sangue, é de onde? É do Espírito. É quando nós entregamos a alma quebrantada, nós rasgamos a alma para o Senhor poder falar conosco. E nos oferecer e nós aceitarmos o perdão de Deus. Então veja que dê uma explicação lógica, por mais que eu tente aqui filosofar, trazer teorias teológicas, não tem explicação. Porque João 3:8 diz que o vento sopra onde quer. Então, se o vento sopra onde quer, e parêntese de novo, eu estudei em algum lugar também, aqui na nossa doutrina, que existem aí segmentos que acreditam que o Espírito Santo seja uma força ativa. Mas força ativa não caminha com o homem, não direciona o homem, não fala com o homem, não sensibiliza o homem. Então o Espírito Santo de Deus é Deus como Jesus é Deus e como Deus é Deus, o nosso Deus trino. Então o Espírito Santo também é Deus. Então veja que ele sopra onde quer. E relembrando o primeiro passo que você tem que dar, reconhecendo o homem, né, do seu mau caminho, do seu mau testemunho, da sua vida destrutiva, e venhamos e convenhamos, da vida destrutiva que você leva, e detalhes, coisas que hoje lhe dão satisfações momentâneas que vão levar você para um abismo de morte, no qual você, por vezes, no momento do ato, você encontra uma satisfação, porque se o pecado não trouxesse nenhuma satisfação, quem é que ia pecar? Jogando bem limpo e transparente, né? Diz, não, o pecado é ruim. Não, o pecado não é ruim. O pecado, o efeito é quase que uma anestesia, né? O efeito de satisfação é como você tiver dieta e comer açúcar, né? Você tem aquele prazer, poxa, açúcar e aquela coisa, e depois vem um remorso. Esse remorso que você sentiu é porque uma coisa lhe trouxe a consciência. Então, não sei se você olhou no espelho, não sei se você foi fazer o teste e viu que a glicose subiu, aquilo deixou você triste. E para mim, eu acredito que nos momentos que eu estou mais triste, pelo menos acontece muito comigo, é que eu sinto muita vontade de comer coisa doce. É onde eu fico evitando ficar um pouco mais triste, né? Porque aí a gente evita o doce e a gente tira 2 problemas, tristeza e doce, né? Mas enfim, então é isso o primeiro passo. Você se conscientiza da vida que está vivendo e toma consciência, né, da sua própria falha para com Deus. E aí? Como é que eu estou diante de Deus e a quem eu vou buscar? Eu acho até triste pessoas que não acreditam na existência do Senhor, porque eles devem levar uma vida, para mim, muito mais agitada e em agonia. Porque, veja, como é que eu não vou agonizar sabendo que não adianta? O final de tudo é um buraco frio, escuro e vazio, onde tudo acaba sem sentido, né?
não é procurando uma explicação louvável, e sem falar nas várias coisas inexplicáveis que eu sinto e coisas inexplicáveis que já aconteceram, que achava eu que fosse impossível, que outra pessoa veio me falar, me transmitir uma mensagem, e a pessoa não me conhecia e eu vi as coisas acontecerem. Quem vai me explicar isso? Se não for a existência de um Deus Todo-Poderoso, que zela, que cuida pelo seu, por mim e pelos seus, pela igreja, por você. Então, essa condição de nós sermos sensíveis ao Espírito de Deus é que nos leva a ter uma conversão genuína. Já ouviu falar a diferença de ser convertido e ser convencido? Então, o que é que acontece, meu irmão, no ato da conversão? Assim que você toma essa consciência do seu estado, que você se arrepende de verdade dos seus pecados, porque aí já é a ação do Espírito Santo que está mexendo aí com você, então você está pronto para ser a nova criatura. Todos os seus pecados, eles estão absolutamente apagados. Você agora, a partir desse momento, você é nova criatura. Lembra que eu disse que tudo se fez novo, né? E que situação é essa que eu fico puxando aqui constantemente? É porque a nossa condição para com Deus não é das melhores, porque nós temos a descendência de Adão, né? Nós erramos e nós temos aí o salário do pecado, que é a morte, né? Então, essa é a nossa condição perante o Senhor. Então, nós devemos nos justificar perante Ele. E aí eu vou te passar a doutrina da justificação. E o que é a justificação? A justificação, ela não vai levar em conta a nossa justiça humana, porque para isso ela é inútil. A nossa justiça humana de nada vale. E por que eu falo de justiça humana nesse tópico? É porque tem gente, já ouviu falar que eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, como é que eu não vou me salvar? Veja que essa vertente de pensamento leva a minimizar, a descredibilizar toda a obra. Jesus nem precisava ter morrido, eu sou tão bom que Jesus podia estar vivo. E como ele era Deus, ele podia estar vivo aqui entre a gente, né? Quando isso é de fato desprezar todo o sofrimento e todo o amor demonstrado por Deus, porque deu o único filho dele, nós somos filhos por adoção, você lembra, né? Deu o único filho dele para que nós pudéssemos viver, para se justificar. Lembra que eu disse que quando Jesus expia na cruz, o que é que ele fez? Era Deus se justificando com Deus sobre a condição da humanidade. E é essa fé que eu tenho, e que é esse reconhecimento que eu tenho de acreditar no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma, que aquela obra teve efeito na minha vida, é que aí eu vejo o Espírito Santo trabalhar em mim para que eu possa ser salvo. Mas não é pelas obras, e isso aí não foi palavra minha, isso aí está no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, ainda tem uma conotação aqui, que como é considerada essas obras, desmerecendo, descredibilizando a obra redentora do Senhor Jesus, que é trapos de imundície, segundo o livro de Isaías 64 e 6. Porque Deus leva em conta também nossas intenções. Né? Às vezes as pessoas fingem que são boas, né? Fingem que estão de acordo, fingem que está tudo bem, fingem que as condições de acordos ou alguma coisa que tenha sido estabelecido, que está tudo tranquilo, que está tudo bem, e de repente você vê que não é assim, porque você não conhece a intenção no coração do homem, né? Só quem sabe da intenção do homem é Deus, e a intenção vale muito, né? Aí eu perguntei a alguém hoje à tarde, enquanto estava estudando e me orientando, me organizando para a aula, e eu perguntei, lembra que eu estou dizendo aqui nesse momento, eu não sei se você já teve um plus nesse versículo, na medida que eu falei aqui das obras serem trapos de imundície. Ô irmão, não tem um versículo na palavra que diz que a fé sem as obras é morta? Muito bem, eu vou fazer tempo que eu não parabenizava ninguém por uma pergunta tão bem feita. Realmente, existe um versículo assim sim, que diz que a fé sem as obras para Deus é morta.
Mas quando nós falamos desse contexto, nós estamos falando da fé. Eu já confessei ao Senhor Jesus. Eu já criei na obra do Senhor. Eu sei que Ele é único e suficiente Salvador. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vou e aceito. E trago para a minha vida. E vou seguir com Ele. Então, nesse momento que eu disse isso, eu devo fazer alguma coisa pelo Evangelho, pelo reino. A obra pelo reino. Não a obra para a minha redenção. Porque a obra para a minha redenção, quem fez foi o Senhor Jesus. A diferença é um pouco sutil. Né? Até parece que nós estamos diante aqui de outra contradição. Né? Mas não é. Não é contradição. Então seguimos aqui. Então, justificação. Então quem justificará? Né? Quem vai fazer essa justificação é o Senhor Jesus. Segundo Romanos capítulo 5, versículo 1. Onde diz que através dele temos paz com Deus. Porque você lembra que eu disse que nossa primeira condição com Ele somos inimigos de Deus. Então, o que significa a doutrina da justificação? Porque diante dessa situação que o homem se encontra, né, de pecado contra Deus, de inimizade com Deus, Deus tem que mudar a situação jurídica, né, do homem. Então, no grande tribunal, nossos pecados eles devem ser foram inteiramente apagados, conforme nós podemos interpretar do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Então veja que Deus, apagando os nossos pecados, Ele não deixa na gaveta para depois te mostrar. Então Deus apaga, joga nas profundezas do oceano, está lá na profundeza do mar, dizimado o esquecimento. Mais um irmão na escola, onde eu estava fazendo a escola do discipulado, o irmão Moisés, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, fica aqui meu abraço. O irmão Moisés, ele me ensinou que na palavra não tinha o mar do esquecimento, era nas profundezas do mar. Então, ainda seguindo aqui na doutrina da justificação, nós temos aqui uma distinção importante. Regeneração e justificação, seriam doutrinas a mesma coisa? Não. A regeneração está ligada com a natureza. A nossa natureza pecaminosa ela é regenerada, e essa regeneração ela é perceptível. Não é? As pessoas notam, é muito perceptível a transformação. E a justificação é para com Deus. Então, para com Deus, nós estamos justificados, e para com o nosso semelhante, e para quando estamos regenerados. Então, partindo para o tópico aqui, ápice da nossa lição, nós temos um processo que é um tanto longo, porque o processo da justificação, ele é instantâneo. É no momento que você se arrepende, que você confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador, que tudo isso que eu te falei aqui vai acontecer. Porém, existe um processo que é necessário e ele é contínuo, que é o processo da santificação. Então, na santificação, qual é a nossa posição agora? Nós somos considerados perante Deus e os homens santos e justos. Mas para isso acontecer, isso deve ter um processo. Eu já lhe falei aqui que é um processo continuado. Até que o Senhor venha, que o Senhor nos guarde, nós devemos estar sempre em processo de santificação. E o que seria esse processo de santificação, não é, na verdade? É me afastar de tudo que me aprisiona a carne e a mentalidade pecaminosa, tudo que é oferecido de prazer momentâneo, me anulando a carne, que eu vou me aproximar cada vez mais e ser semelhante a Deus. E é isso que Ele quer. É essa a vontade que Ele tem para nós. Né? Que nós sejamos, como Paulo afirmou lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que sejamos imitadores de Cristo. Né? É isso que Ele quer. E entender também que a supremacia da vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida, ela é perfeita, agradável e soberana, conforme nós podemos compreender, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, para que todos sejamos santificados. E aí você vai dizer assim, é uma certa demagogia, não é? Porque, veja bem, o que é que nós íamos precisar para ser, o que é indispensável para o processo de santificação? É a palavra de Deus. Né? É por onde nós compreendemos e onde nós chegamos ao conhecimento, né, do que Deus quer para a nossa vida. Né? Nós conhecemos a nossa história, a trajetória do povo de Deus,
não é? Primeiro que veio somente para o povo judeu e depois estendido a nós e a todo aquele que nele crê, como nós lemos no texto. Então você vê que aqui nós estamos diante do cumprimento de todo um projeto. Então veja que antes de você chegar e dizer, mas olha, esse negócio de ser perfeito, perfeição, Jesus era perfeito como homem e como Deus. Jesus poderia ter errado, Jesus poderia ter experimentado o pecado. E você lembra que ele é o nosso modelo excelsior, né? Segundo nós vimos lá na lição passada do homem perfeito. Então veja que Deus, ele seguiu as suas próprias orientações e ele auto-obedeceu. Ele mostrou que é possível ao homem obedecer. Não é? Fazendo uma alegoria aqui chula, seria dizer assim, ó, eu consigo jogar esse jogo sem trapacear. Foi o que ele fez quando ele veio aqui na terra oferecer o perdão e sobre si levar todas as nossas iniquidades. Antes que você me diga, mas é muita demagogia, não é? Muita soberba, o homem querer ser perfeito, sabendo que nós somos tão cheios de falhas, tão cheios de erros, eu concordo com você. Não é? E Deus também sabe disso. Mas eu lhe desafio a me mostrar nas Escrituras onde Jesus tenha chegado para um ladrão e dito, ladrão, ou corrupto, ou meretriz. Ele não diz, ele não agride ninguém com o pecado. O pecado se revela na presença dele porque ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Então veja que tem um detalhe especial aqui que é onde eu quero chegar. Tem uma coisa que ele não consegue de forma nenhuma segurar. Isso aí realmente você nem precisa procurar muito. Eu já vou te dizer o que é que ele não suporta. O que Deus não suporta chama-se hipocrisia. E o que é hipocrisia? É o que Deus não suporta. Falta de sinceridade para com Deus. É você estar totalmente agindo contrário ao que realmente você queria. É perdoar sem dar o perdão verdadeiro, é se arrepender sem se arrepender, é conhecer a verdade mesmo assim mentir. E isso mexe com Deus de um jeito que ele não se segura. Então Deus chama de hipócrita, ele grita hipócrita. Então você vai me dizer assim, mas irmãos, a gente não vai conseguir ser perfeito, então percorrer um caminho desse não parece bastante razoável, mas vamos para um detalhe todo especial, que ainda assim Deus, embora você não acredite nele, ele acredita em você. É bom a gente frisar isso. Se você pecar, existe o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, desde que haja o genuíno, o verdadeiro arrependimento. É isso que a gente encerra aqui a lição. No livro de João, capítulo 1, versículo 7, nós temos aí o entendimento de que o sangue de Jesus, ele purifica-nos do pecado e nos apresenta puros aí à presença de Deus. E tudo isso baseado na sinceridade. Ele é a verdade e deve ser por isso que a hipocrisia mexe tanto com ele. Eu acho que quando a gente é sincero para com Deus e para com o nosso semelhante, né, amar a Deus, ele deve estar entendido aí que nós somos sinceros com ele. E foi uma das primeiras coisas aqui que acabe um rápido mudança de hábito aqui. Como eu vim de uma família católica, eu orava muito o texto. E era muito repetitivo e não vou mentir dizer que não aliviava de alguma forma, mas depois analisando com cuidado, com carinho, não querendo aqui afrontar quem o faz, eu estou falando do minha experiência particular. Para mim foi muito mais especial, muito mais pessoal, conversar com o Senhor do meu problema, como se eu estivesse falando com uma pessoa, com o meu melhor amigo. Né? Porque eu aprendi a orar assim, a chegar e dizer a Deus que está doendo, que eu estou fraco, que eu preciso da ajuda dele, que sem ele eu não vou conseguir, que ele me oriente. Eu nunca aprendi a orar assim. E teve uma época da minha vida que eu precisei muito de um ombro amigo, sabe? Onde eu estava num ápice de uma loucura, beirando muita... Eu acredito que eu estive muito perto de um quadro depressivo. Muito perto de uma loucura. Como eu já confessei a vocês, eu era roqueiro, eu vivia
numa vida muito de revolta. O adolescente, ele tem muito aquela questão de parece que ele quer mostrar que está todo mundo errado, que aqueles padrões têm que ser todos mudados e nada dali se aproveita, não é? E quer criar um modelo novo, e a juventude tem muito disso, né? Pouca valorização pelo que já se tem. Não valoriza de onde já está partindo, né? Porque quem veio antes da gente, como começaram antes, começaram também o ponto de partida deles, né? Você imagine, a gente temos que correr 500 metros. Se alguém já começou a correr por mim 250, eu não preciso voltar aos 250. Eu posso continuar 250 para frente. Mas tem gente que não aceita isso. Não aceita nenhum conceito já estabelecido. Quer questionar tudo. Não, é ruim e é bom. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas é um pouco que cansativo, você há de convir comigo. Está o tempo todo questionando tudo. Questionando Deus, até a vontade de Deus. Por que Deus fez assim? Por que Deus fez o céu azul? Por que Deus fez a água do mar assim? Por que a água salgada não dá para beber? Por quê? Por quê? Por quê? Isso tudo é muito cansativo. Então, dentro da minha experiência com Deus, eu acredito que Deus, ele se agrada muito da sinceridade. Sabe? Deus, ele entende a fraqueza do homem. Ele pede para você, ele requer que você, como filho adotivo dele, seja modelado pelo Espírito Santo de Deus a varão perfeito, né? Para que você não seja envergonhado, para que você esteja na presença dele para toda a eternidade. Então eu queria deixar aqui essa minha experiência também para vocês. Queria dizer a vocês que aqui nós encerramos, né, todo o trimestre da escola dominical. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí por essas lições, essas rápidas sínteses. E nós temos ainda o nosso quiz, não esquece. Aqui embaixo você vai ter lá o quiz para você consultar aí, ver teu conhecimento. É um exercício muito bom para fixação e para ver como é que está teu conhecimento acerca dessa matéria aqui, que é o novo homem em Jesus Cristo. Então, eu queria agradecer a você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, leva aí a mensagem do Senhor para mais pessoas. Veja que você vai estar evangelizando, né? Você não vai dizer uma palavra e vai estar evangelizando aí, me ajudando também a manter o canal, a estar sempre postando aqui, e sempre me motivando também, e a minha equipe, né? Eu não faço aqui o plano de gestão só, o KISS também eu não faço sozinho, existem pessoas que estão comigo me ajudando para a honra e a glória de Jesus, e nós estamos muito felizes com isso, né? Essa união é muito bonita, é muito importante, faz com que a gente não desanime na nossa caminhada. Então, meu amado, compartilha esse vídeo, dá o teu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda, que dá essa força aqui pra gente. E eu desejo para você uma ótima semana, tá? Um domingo abençoado, e que nós vejamos cada dia mais a necessidade, a dependência que nós temos de Deus, e que Deus tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa vida, e nos direcione. Então, fiquem com Deus, uma ótima semana, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.